If ever I had a feeling. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Na aula de hoje a gente vai continuar o assunto aí do período entre guerras. Na aula passada a gente falou sobre o nazismo, o nazifascismo, né, o surgimento especificamente do fascismo, como que o Benito Mussolini chegou ao poder, né, por meio aí de eleições fraudulentas após a marcha sobre Roma. Falamos sobre o Tratado de Latrão. Óbvio que depois vocês vão fazer atividades sobre isso, né, para vocês conseguirem fixar essa aprendizagem, né. Eu mostrei um vídeo para vocês mostrando um pouquinho sobre a marcha sobre Roma e como Benito Mussolini chegou aí ao poder, certo? Na aula de hoje nós vamos falar sobre nazismo, tá? O nazismo surge ali na Alemanha, tá? Nós falamos então fascismo na Itália, agora nazismo na Alemanha. O fascismo tendo como líder o Benito Mussolini e o nazismo tendo como líder principal o Adolf Hitler, tá? O Adolf Hitler, que inclusive participou ativamente da Primeira Guerra Mundial, ele era um mensageiro, né? Ele ficava ali levando e trazendo mensagens e que vai crescer, né? As suas ideias, a sua ideologia cresce após essa Primeira Guerra Mundial e lembrando sempre daquele contexto que nós frisamos na aula passada, um contexto de pós-guerra, principalmente após o Tratado de Versalhes, que vai punir a Alemanha severamente, né? Então é nesse contexto que surgem essas ideologias nazifascistas. Tá bom? No caso aqui do nazismo, eu trouxe aqui a continuação da nossa apresentação para a gente entender melhor as características. Olha só. O nazismo alemão surge por meio da fragilidade política que foi instalada na República por meio da República de Weimar, em 1919 até 1933. Então vamos entender isso aqui direitinho. Após o final da Primeira Guerra Mundial e o Tratado de Versalhes, na Alemanha foi estabelecida uma espécie de república. Nós vamos chamar essa república de República de Weimar, tá bom? Cuidado aí com a pronúncia correta. República de Weimar, que vai ser estabelecida na Alemanha entre 1919 e 1933. Essa República de Weimar vai enfrentar uma série de dificuldades, principalmente dificuldades econômicas. Então imaginem esse contexto em que a Alemanha tinha que pagar uma dívida enorme e estava tentando se reerguer, tentando se reconstruir com muita dificuldade. Então é nesse contexto que surge, que cresce essa ideologia nazista na Alemanha, tá bom? Dentro dessa República de Weimar, beleza? Durante esse período, então, nós temos uma hiperinflação e miséria, como eu disse para vocês, eles estavam enfrentando uma série de dificuldades econômicas, né? Em 1919 é criado o Partido Nazista, e o golpe do Partido Nazista, né, vai acontecer em 1923. Na verdade, é uma tentativa aqui do Hitler, né? O Hitler, ele ficava ali escrevendo as suas ideias, né, fazendo discursos políticos, ganhando cada vez mais adeptos. Ele faz parte daquelas pessoas que inicialmente, né, ninguém dava muito crédito, achava que ele era um lunático, não dava muita moral para aquilo que ele estava falando e de repente o cara cresce, né? Muito semelhante com alguns políticos que a gente conhece hoje em dia. Mas o Hitler, então, ele cresce de forma exponencial ali na Alemanha, de forma que em 1933 ele tenta tomar o poder, ele tenta dar um golpe ali no governo alemão. Essa tentativa de golpe ficou conhecida como Putsch de Munique, né? Uma tentativa de golpe. Acaba não dando certo, o Hitler acaba sendo preso, né? E é justamente no período em que ele fica preso que ele escreve uma das principais obras de Hitler e que inclusive depois vai ser considerado quase que a Bíblia do nazismo, né? Que é o Mein Kampf, ou Minha Luta. Um livro que durante muito tempo ficou proibido, né? Ficou aí sendo parte, compondo a lista de livros proibidos, né? De ter acesso e tudo mais. Se eu não me engano, hoje você já consegue encontrar esse livro aí com mais facilidade.
Mas é por meio desse livro que o Hitler ele expressa toda a sua ideia, todas as características, né, tudo que ele pensava em relação ao território alemão, às suas características de sangue puro, enfim, coisas que nós vamos ver daqui a pouco. Ele escreve todas essas características dentro desse livro enquanto ele está aí na prisão, tá? O livro chamado Mein Kampf, ou traduzido, Minha Luta, tá? Volta pra cá. Então, durante a prisão, como eu disse para vocês, ele produz esse livro, Minha Luta, e mais pra frente, lá em 1933, é que ele vai conseguir alcançar, de certa forma, o governo no parlamento por meio de formas, né, por formas fraudulentas. Ele é convidado em 1933 a governar a Alemanha. Aqui nós temos uma imagem, né, A Noite dos Cristais. A imagem mostra a loja judia sendo destruída em Berlim em 1938. E aqui eu reforço com vocês aquela dica de filme que eu passei na aula anterior, que é A Vida é Bela, né? Mostra muito disso daqui, mostra essa Noite dos Cristais e como isso começa, né, ali a partir de 1938 na Alemanha, começa a ficar de forma tão agressiva. Como que isso ali na Alemanha, em 1938, começa a ficar tão intenso essa perseguição aos judeus, né, mandando esses judeus para o campo de concentração, beleza? Seguindo aqui, então, a nossa apresentação, mais algumas características, né? Em 1933, acontece um evento que é o incêndio do parlamento, né? E isso em símbolo, né? Representando uma repressão contra os comunistas. Lembra aquele medo do comunismo, o medo do crescimento comunista que nós vimos lá atrás, né? Nas características desses governos nazifascistas. Com isso, em 1933, dá início ao Terceiro Reich. Reich é reinado, tá bom? Então, o terceiro reinado, em que Hitler está à frente ali desse governo alemão. Então, é com Hitler que dá início a esse Terceiro Reich, beleza? O Segundo Reich é com Olavo von Bismarck, antes ali no período da Primeira Guerra Mundial, inclusive, tá? Com, então, a chegada do Hitler ao poder em 1903, ele passa a ser o chefe supremo da nação e dá início a esse Terceiro Reich. Uma das características, uma das mais fortes características de seu governo é a perseguição às minorias, com destaque aos judeus, mas como eu disse para vocês, não apenas esses judeus, porque ele vai aí perseguir todos aqueles que são considerados minorias, homossexuais, ciganos, né, toda essa galera aí que é considerada naquele período, né, que é minoria, que é considerada para ele não merecedora de estar ali no território alemão. Esse é o termo que eu estava procurando para falar para vocês, né? O Hitler, então, ele vai perseguir todas essas minorias, então, judeus, homossexuais, ciganos, né? Todas as pessoas que para ele, né, segundo a sua ideologia, segundo o seu pensamento, não eram merecedoras de estarem ali no território alemão e que precisariam ser exterminadas, digamos assim, tá bom? A criação de forças e instituições nazistas, então são criadas aí instituições para poder vigiar as pessoas, vigiar, né, capturar esses judeus, para ver se essas pessoas estão de fato seguindo a ideologia nazista, para ver se as pessoas de fato, né, são fiéis aí, que são de fato merecedoras de estarem ali na Alemanha. Então cria-se a SS, a SA, a Gestapo, enfim, alguns aqui órgãos regulamentadores desse período, tá bom? Aqui uma imagem, manifestações em massa a favor do nazismo, teatro de imagens produzido meticulosamente por Adolf Hitler, que também era um outro excelente discursista, né? E aqui eu trago para vocês um trecho, um outro documentário sobre o triunfo da vontade, né, dos nazistas, para a gente entender melhor sobre essa questão. Vou colocar aqui para vocês visualizarem um pouquinho. Es gibt keine Revolution als Dauererscheinung,
die nicht zur vollkommenen Anarchie führen müsste. Além deste que nós acabamos de ver, né, demonstrando aí essas características do Hitler, da Alemanha, como ele cresce ali naquele período, apenas um trecho, quero que vocês assistam também um trecho do filme Charlie Chaplin, né, O Grande Ditador, que também aí, de certa forma, trata um pouco, aborda essa questão do nazismo. E antes da gente assistir, quero indicar aqui para vocês um outro filme maravilhoso que eu me lembrei agora, filme mais forte, né? Mas se você tiver estômago para assistir, é excelente. É um filme do Quentin Tarantino, não sei se vocês conhecem, um célebre, um impressionante diretor. Ele faz um filme, o nome do filme é Bastardos Inglórios, tá?
Excelente filme para vocês assistirem, mas como eu disse, é um filme muito forte, com cenas de muita violência, mas também é muito bacana para vocês visualizarem um pouco o crescimento desse nazismo e os acontecimentos da Segunda Guerra Mundial também, tá bom? Vamos assistir agora então um trechinho do filme do Charlie Chaplin. The dictator of Tomania, the conqueror of Austerlitz, the future emperor of the world. You must speak. I can't. You must. It's our only hope. Hope. I'm sorry, but I don't want to be an emperor. That's not my business. I don't want to rule or conquer anyone. I should like to help everyone if possible. Jew, Gentile, black man, white. We all want to help one another. Human beings are like that. We want to live by each other's happiness, not by each other's misery. We don't want to hate and despise one another. In this world there's room for everyone, and the good earth is rich and can provide for everyone. The way of life can be free and beautiful, but we have lost the way. Greed has poisoned men's souls, has barricaded the world with hate, has goose-stepped us into misery and bloodshed. We have developed speed, but we have shut ourselves in. Machinery that gives abundance has left us in want. Our knowledge has made us cynical, our cleverness hard and unkind. We think too much and feel too little. More than machinery, we need humanity. More than cleverness, we need kindness and gentleness. Without these qualities, life will be violent, and all will be lost. The aeroplane and the radio have brought us closer together. The very nature of these inventions cries out for the goodness in men, cries out for universal brotherhood, for the unity of us all. Even now, my voice is reaching millions throughout the world, millions of despairing men, women, and little children, victims of a system that makes men torture and imprison innocent people. To those who can hear me, I say, do not despair. The misery that is now upon us is but the passing of greed, the bitterness of men who fear the way of human progress. The hate of men will pass, and dictators die, and the power they took from the people will return to the people. And so long as men die, liberty will never perish. Soldiers, don't give yourselves to brutes, men who despise you, enslave you, who regiment your lives, tell you what to do, what to think, and what to feel, who drill you, diet you, treat you like cattle, use you as cannon fodder. Don't give yourselves to these unnatural men, machine men with machine minds and machine hearts. You are not machines, you are not cattle, you are men. You have the love of humanity in your hearts. You don't hate, only the unloved hate, the unloved and the unnatural. Soldiers, don't fight for slavery, fight for liberty. In the 17th chapter of St. Luke it is written, the kingdom of God is within man, not one man nor a group of men, but in all men, in you. You, the people, have the power to create machines, the power to create happiness. You, the people, have the power to make this life free and beautiful, to make this life a wonderful adventure. Then in the name of democracy, let us use that power. Let us all unite. Let us fight for a new world, a decent world, that will give men a chance to work, that will give youth a future and old age a security. By the promise of these things, brutes have risen to power, but they lie. They do not fulfill that promise. They never will. Dictators free themselves, but they enslave the people. Now let us fight to fulfill that promise. Let us fight to free the world, to do away with national barriers, to do away with greed, with hate and intolerance. Let us fight for a world of reason, a world where science and progress will lead to all men's happiness. Soldiers, in the name of democracy, let us all unite!
aqui então o nosso assunto desse período entre guerras, o surgimento desses governos totalitários na Europa. Vamos visualizar aqui agora um mapa para a gente entender mais ou menos como estava organizado em termos de governo essa Europa, tá? Então, olha só, nós temos aqui os países de democracia liberal, os países fascistas e autoritários e de regime comunista. Aqui. Os países de democracia liberal, né, aqui França, Inglaterra, Irlanda, Holanda, Bélgica, Suíça, a Tchecoslováquia aqui no meio, Noruega, Suécia, Finlândia, países de democracia liberal. Os países fascistas ou autoritários, Portugal, Espanha, como eu disse para vocês, Itália, Alemanha, Áustria, Hungria, Iugoslávia, Albânia, Bulgária, Romênia, Turquia, Polônia, Lituânia, Letônia, Estônia. Então, todos esses países aqui com regimes autoritários. E, por fim, com regime socialista, regime comunista, que é a União Soviética, certo? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham compreendido como está essa Europa, como está o mundo nesse período pós Primeira Guerra Mundial e antes da Segunda Guerra Mundial, tá? Na próxima aula nós vamos fazer alguns exercícios para vocês fixarem a aprendizagem. Grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau.